Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma máquina que eu construí há algum tempo atrás, alguns anos. Por que estou mostrando essa máquina hoje? É como eu disse, máquinas e experimentos artesanais, muitas das vezes funcionam bem durante algum tempo ou durante muito pouco tempo, e às vezes não funciona, às vezes não dá certo o experimento, que você vê falhas nele com o decorrer do uso, e ou você acaba desativando ele, ou ele por si próprio estraga e, enfim, você não dá continuidade àquilo. É o meu caso. Às vezes eu faço alguns experimentos, tem muita coisa que não dá certo. A gente faz por pura curiosidade, por puro prazer de construir, e muitas das vezes realmente não dá certo mesmo. Outras, sim, outras dão certo. E é o caso dessa maquininha, por isso que eu estou mostrando. O que é isso aqui? Isso é um compressor caseiro feito com motor de geladeira. Tem isso, já tem um monte disso por aí, um monte de gente que já fizeram esses compressores caseiros com motor de geladeira. Como eu disse, uns funcionam bem, outros nem tanto. Eu estou mostrando essa aqui exatamente porque essa maquininha está funcionando há mais de 4 anos. É a máquina que eu uso para tudo. Como podem ver, esse acinzentado aqui seria um fundo aqui que um dia eu ia pintar, e acabei pintando outras coisas com ele e utilizando ele para pintura, para diversas coisas, e fui esquecendo dele próprio, de pintar ele próprio. E como está funcionando, eu fui deixando. Talvez um dia eu ainda pinto ele, talvez, pode ser, se ele não estragar antes. Mas por enquanto essa maquininha tem sido muito útil, então eu resolvi falar um pouco sobre ela. Essa máquina, como eu já disse antes, foi construída com motor de geladeira. Muita gente fala que isso não dá certo, que esse motor é pouco durável e tal, que ele estraga com facilidade, o que em parte é verdade. Esse motor, se você não tiver certos cuidados com ele, principalmente no início do uso, quando você montar a máquina, ele realmente não dura muito. Por quê? Isso é um compressor hermético. Isso aqui o que eles chamam de motor, na verdade já é um compressor hermético. É um compressor que trabalha fechado, todo o ar que circula por dentro dele aqui é isolado do ambiente externo. Praticamente ele circula nele aqui só ar, o próprio gás, o freon 12 da geladeira, e óleo, tá? O óleo talvez seja o grande vilão quando você utiliza ele na função de compressor, porque quando você abre o motor, ele deixa de ser um compressor hermeticamente fechado, ele passa a trabalhar com ar externo, que o ar entra por aqui, ó. Aqui tem até um filtro de motocicleta, eu troco esse filtro aqui de vez em quando, é um filtro de gasolina, só para não entrar impurezas para dentro do motor. É exatamente isso, porque muitas vezes as pessoas utilizam esse motor e não colocam filtro nenhum aqui, fica puxando o ar direto. Então, além de puxar tudo quanto é impurezas e umidade, que essa umidade vai misturar com o próprio óleo que tem aqui dentro, isso diminui a vida útil do motor, ele vai funcionar muito pouco tempo. E tem um outro fator que influencia bastante na durabilidade desse tipo de compressor, que é a vazão de óleo junto com o ar. À medida que você vai utilizando, se você não tiver certos cuidados, ele cospe o óleo. Por aqui, a saída a saída é aqui. A saída é aqui, ó. Sai aqui, vem aqui, tem essas voltinhas de cobre aqui, é quase que um enfeite, e também uma reserva, para se eu precisasse cortar, teria tubo de cobre suficiente, assim como também essas duas voltas aqui. Uma parte importante é isso aqui, ó. O que é isso? Eu chamo isso de ciclone. O ar entra aqui de lado, lá dentro tem tipo uma espira quase que completa do tubo aqui, que quando o ar vem de dentro do compressor, ele entra aqui, forma uma espécie de redemoinho, que é o efeito ciclone,
e as impurezas vão para o fundo desse tubo aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho esse expurgador, que eu solto o líquido aqui, tá? Então as impurezas descem junto com a água, com a umidade do ar, tá? Entra aqui, como eu disse, numa espécie de espiral, o ar entra girando assim e as impurezas vão para baixo. Eu coleto no meio do centro do túnel de ar aqui, eu coleto o ar mais puro, tá? Então esse é um dos segredos, para você ter um ar de uma qualidade melhor e não acumular no tanque aqui, que eu já vou explicar sobre o tanque. Então essa é uma peça importante que normalmente as pessoas não colocam nesse tipo de máquina caseira, tá? Outro segredo é o famoso prestostato. Opa, saiu. O que é um prestostato? É esse dispositivo aqui, ó. No meu caso, eu utilizei esse aqui depois, porque antes ele tinha esse prestostato aqui, ó. Um prestostato de compressores comerciais, de compressores de maior porte, mas ele trabalha com uma válvula aqui nesse ponto aqui, que é a válvula de descompressão. Quando você desliga, quando o compressor completa o ar que ele desliga, tem uma válvula aqui que dá uma espécie de pancada na válvula aqui para liberar o ar que fica entre o tubo, o tubo do pistão e o tanque de ar. Para da próxima vez que o motor ligar, ele não fizer tanta força empurrando aquele ar que já está ali. Aquele ar, ele solta esse ar na hora que o compressor completa a carga de ar, que ele completa a quantidade de ar que cabe no tanque. Aí o pressostato desliga a corrente, desliga a tensão, ele funciona como uma chave mesmo, e então o pistão para de encher o compressor, e essa válvula que eu disse aqui, que tem do lado aqui, libera a pressão que fica nos canos, na tubulação aqui, para da próxima vez o motor dar uma partida mais suave. No caso aqui, como se trata de um motor que já está acostumado a trabalhar com a pressão sempre, uma pressão contínua nos tubos, não há grande problema. A princípio eu coloquei a válvula aqui, tinha hora que ela armava, tinha hora que não armava, depois eu vi que não havia tanta necessidade dessa válvula aí. Até mesmo porque, quase sempre, eu abro o expurgador aqui para retirar a água. Quando eu faço isso, tira a pressão que fica nos canos. Então não há necessidade desse pressostato. Outra coisa, esse pressostato, ele vem pré-ajustado para os compressores comerciais, normalmente para 120 PSI. Ele corta com 120 PSI e arma por volta de 80 novamente, quando chega a 80. 80 ou 90, não me lembro direito, mas é por aí. Então, nesse caso, esse pressostato aqui não era o mais adequado, e ajustar isso, até tem jeito de ajustar, mas é bem complicado se ajustar para a pressão que eu queria. Esse meu, ele corta em 100, pode ver aqui que eu acho que está, se não tiver em 100, deixa eu ver aqui, acho que está em 100 PSI, se não tiver em 100 PSI está bem próximo. Então, eu achei desnecessário utilizar esse tipo de pressostato aqui e passei a usar esse pressostato simples aqui, que corta com 100 e pronto. Deu 100 PSI de pressão aqui dentro, ele corta. Ok? Bom, aqui na frente eu tenho um regulador de pressão, né? Tem um aqui que vai de 0 a 120 também, tá? Normalmente eu utilizo com essa pistola aqui da Apex, que é muito boa, bem simples e baratinha, mas é muito boazinha. Ela trabalha, é uma pistola de baixa pressão. Ela trabalha por volta, eu normalmente uso ela por volta de 30 PSI, funciona muito bem nessa faixa de pressão. Então eu utilizo ela aqui, tá? Tem umas mangueirinhas aqui e eu conecto nesse aqui, ó. Aliás, nessa saída aqui, normalmente nessa saída aqui. Pode ser qualquer uma das duas aqui, tá? Tem um ajuste aqui, eu vou ajustar aqui, sai, como eu te disse, 100, como eu disse, 100, aqui sai 100, a pressão de 100 PSI, e aqui eu ajusto nessas chaves aqui com a pressão de saída que eu quero para a pistola ali.
E aqui tem um expurgador automático para liberar os líquidos, né, que porventura vierem, apesar que, como eu disse, vem muito pouco, já tem filtros ali, eu tenho drenagem da água ali, então vem muito pouco líquido. Pois bem, aqui o que tem aqui? Tem uma chave aqui que geral, se eu precisar mexer no regulador aqui, eu fecho a chave, tem a chave geral do regulador aqui e as chaves auxiliares de controle. Aliás, desculpa, essa chave que controla a pressão, essa abre a vazão do ar para as duas torneiras aqui. Essa aqui que ajusta a pressão desejada das duas saídas. Aqui eu tenho uma válvula de segurança, tá? Essa válvula aqui tem como ajustar, ela tem ajuste aqui, já foi ajustada, ela vai cortar. Se passar me parece que de 110 PSI que eu ajustei ela abre. Aqui eu já falei disso aqui. Essas torneiras aqui são as duas torneiras que saem direto de dentro do compressor, tá? Aqui tem um T de latão que eu soldei aqui no vaso de pressão, que no caso, o que é esse vaso de pressão? Esse vaso de pressão é de um extintor de incêndio que trabalha com água. Na época que eu pesquisei, me parece que isso aguenta até 170 PSI dentro da margem de segurança. Tem gente que vai falar, mas isso é muito fraco e tudo. Olha, gente, realmente não parece um negócio muito forte, mas nas especificações lá fala que ele aguenta 170 PSI, então eu tenho usado 100 PSI e tudo, como é um negócio que eu evito de líquidos dentro dele, então eu acho que é bem durável. Tanto é que já tem há mais de 4 anos, eu nunca tive problema, tá? Quem quiser utilizar ou fazer uma máquina dessa aí, que seja por conta e risco. Eu não estou te falando com você que você tem que fazer isso que é o mais correto. Foi o que eu achei que era conveniente para mim na época, o que eu tinha na mão e tal. Eu fiz com isso aqui. Eu cheguei a cogitar fazer com botijão de gás, que tem uma parede mais grossa, mais resistente e tudo. Mas aí eu fiz alguns testes e tal e vi que dava. Apliquei pressões maiores nisso aqui, é lógico, longe de mim, né? Coloquei numa distância boa com a mangueira comprida, apliquei pressões bem maiores nisso aqui e vi que aguenta, então não vi motivo para ficar com tanto medo assim, tá? Aqui eu soldei uma chapa, podem ver aqui, uma chapa dobrada, eu soldei ela aqui com solda oxigênio, tá? Para não danificar muito a parede do extintor de incêndio, né? Que no caso aqui seria o meu vaso de pressão, o depósito de ar, né? O resto aqui o suporte do motor aqui, eu coloquei umas porquinhas aqui, como podem ver, eu nem coloquei todos os parafusos até hoje, era para ser 4, só tem 2. Aqui é por onde entra a tensão, aqui é o fio que sai, que vai para o pressostat, funciona como uma espécie de interruptor, tá? Esse outro aqui, entrada, tá? Entrada de ar também, que está fechada, não há necessidade, o ar está entrando por aqui. E mais um segredo desse motor aqui. O segredo, como disse antes, é o óleo. Ele não pode trabalhar sem óleo, tá? O pistãozinho dele é bem pequenininho e tudo, e trabalha numa velocidade boa. Se trabalhar sem óleo, ele vai fundir. Vai chegar uma hora que ele não vai dar mais partida. Então, é bom que se alguém iniciar um projeto baseado nesse tipo de motor, coloca óleo nele. O óleo utilizado nisso é o óleo chamado óleo Capella. É um óleo baratinho, me parece que ele custa R$15 o litro. E coloca óleo, você liga o motor, coloca uma mangueirinha aqui, põe ele para puxar aí mais ou menos um copo desse tipo, não sei quantos ml que é esse copo normal. Esse copo que eles chamam de copo dosador, copo de lagoinha, alguma coisa assim. É mais ou menos isso que eu coloquei aqui. Se passar um pouco mais, um pouco menos, não tem muito problema não. Tá? Isso não é muito crítico não. Bom, eu já falei do motor, já falei o que é o vaso de pressão, que é o extintor de incêndio. Aqui eu aproveitei a própria
válvula do extintor, cortei ela, soldei algumas coisas aqui, coloquei o adaptador aqui para colocar os medidores de pressão e tudo. Aqui também eu cortei, eu furei, né? Eu furei aqui e soldei com solda oxigênio. A solda oxigênio, no meu caso, eu acho menos agressiva para isso aqui. Aqui é onde que entra o ar da carga, né? Que sai do motorzinho, passa pelo ciclone aqui, da peça que eu fiz, que eu chamo de ciclone. E aqui está o expurgador. Ótimo, já falei de tudo isso. Rodinha aqui é besteira, isso é rodinha de carrinho, tá? Então, aqui, vamos ver aqui, ó. Deixa eu soltar um pouco de ar aqui. Observa que está baixando. Ótimo, vamos fechar aqui. Então, há quem diga que fazer uma máquina dessa pode não sair tão barato. No meu caso, foi uma máquina barata, porque aproveitei a maior parte dessas peças de ferro velho. As peças que eu utilizei aqui, tipo conexões, a maioria foi conexões para freio de automóveis, mangueiras e tal. Então, assim, cada dia eu comprava uma, ou achava alguma por aí e tal, ou tinha jogado por aqui. Talvez o que tenha custado alguma coisa aqui seria os manômetros, os medidores aqui, o pressostato, que eu realmente comprei, tá? Agora, para quem gosta de fazer, talvez vale mais a pena o prazer de construir, e não de ir lá na loja. Quem pode, vai lá e compra o compressor e tal, o que precisa de um compressor, vai lá e compra o compressor e tudo bem. Não era o meu caso, eu gosto de construir, eu tenho prazer em fazer esse tipo de coisa, descobrir que funciona depois, tá? E é como eu disse, é uma coisa prazerosa, de você depois ter o prazer de ver funcionando, tá? E essa maquininha me ajuda bastante, para pequenos trabalhos, é lógico. Não pensa que você vai pintar, vai utilizar isso para pintar automóveis em larga escala, que não vai dar. O tanque de ar é pequeno, o motor não consegue fornecer uma quantidade de ar na rapidez que você precisa. Por exemplo, uma pistola de vazão maior, uma pistola de alta pressão, ele não serve. Vai trabalhar com a pistola de baixa pressão, vai trabalhar bem, tá? Para pequenos serviços. Para grandes serviços, talvez seria melhor você ter um compressor comercial mesmo, tá? Então, eu acho que a ideia da maquininha, como eu disse, a maquininha funcionou bem, está funcionando bem até hoje. Eu nunca tive nenhum problema com ela. Assim, de vez em quando, no início eu tive alguns problemas de vazamento, depois eu isolei tudo certinho e tal. Alguns lugares que pode ver aqui tem até teflon aqui nas conexões mais simples. As outras eu usei o tipo de vedação mesmo, tipo silicone. Enfim, onde que precisava vedação melhor eu utilizei. E a maquininha tá aí funcionando, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida aí, faça uma pergunta aí, que assim que eu puder responder, eu vou responder, tá? Detalhes de como foi feito. Eu não tenho como esclarecer todos os detalhes aqui nesse vídeo, porque vai ficar um vídeo enorme, tá? Mas se alguém tiver mais alguma dúvida ou algo que eu esqueci de falar, que é muito provável que eu tenha esquecido mesmo, que na hora a gente não lembra, é só me fazer pergunta aqui que eu vou responder nos comentários, tá bom? E quem tiver gostado aí, dá um joinha aí, só pra gente poder ver se realmente houve interesse das pessoas, se vale a pena fazer outro vídeo desse tipo, de outras máquinas assim, tá? Então, quem quiser dar um joinha, eu vou gostar, tá bom? E no mais, eu só tenho que agradecer a vocês que assistem aí, que acompanham os vídeos aí. Eu prometo que postarei outros vídeos de outros assuntos também, ok? Muito obrigado e até o próximo.